Boa noite, Estevão. Boa noite, Abel. Estevão, o que você teria feito de diferente, na medida do possível, em campo, para ter ajudado o Palmeiras a sair com esse resultado, além desse gol? O que para você faltou para que esse algo a mais colocasse o Palmeiras na próxima fase? O que para você acha que faltou? Talvez segurar um pouco mais no meio campo no momento que o Palmeiras empata. Aquele último ímpeto que talvez pudesse fazer com que o Palmeiras conseguisse esse bom resultado. Pelo menos é a minha visão. Eu queria saber a sua, por gentileza. Vamos lá. Bem, eu não vou abrir do meu coração porque da última vez eu falei coisa que vocês jogaram por outra coisa. Mas uma coisa que meu pai fala, Abel fala, ele quer um 7. Ele quer que eu deixe meu máximo dentro de campo. E hoje foi isso que eu fiz. O mais importante hoje. Corri até onde eu podia. Consegui ajudar minha equipe com um gol. E tem coisa que a gente não vai conseguir vencer todo dia, cara. Agora é bola pra frente. Torcer muito pelo Palmeiras agora. E, orgulho imenso de fazer parte desse grupo. Agradeço a Deus por tudo que o Palmeiras proporcionou na minha vida. Como é que é? Quebraram o protocolo aqui e começaram com o Vessone, que tem sempre um olhar do que pensa a arquibancada sobre certas coisas para o ponto de partida só. E depois a gente vai para a análise do Palmeiras, que é a entrevista lá que o Estevão riu e tal. E eu vi muito palmeirense falando, esse cara vai rir agora, o cara perdeu e tá rindo, o Abel riu, são esses caras aí que sentem mais que o torcedor e tal. Claro que no calor, agora o gol, claro que no calor da eliminação e tudo mais, Vessa. Então eu queria ponto de partida daí, para depois a gente analisar o Palmeiras e tudo mais. Eu tô com essas pessoas que também criticaram esse tom ali, o sorriso e tudo mais, me pareceu que não era condizente com a tristeza do torcedor do Palmeiras, sobretudo daqueles torcedores que fizeram tão bonito lá na viagem de todos os jogos dos Estados Unidos, gastaram bastante dinheiro para estar lá, enfim, que aliás, para mim, claramente é o ponto mais positivo aí do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, ficou fora de campo e não o que os jogadores fizeram dentro de campo, e Abel e tal, acho que a torcida fez mais até do que o próprio Palmeiras. Eu não gostei muito porque eu achei que não cabia ali. Claramente, quem perguntou é alguém combativo e eles sabem disso, porque chegam os vídeos para eles. Então, o Facincani tem um canal do YouTube que é um canal que ele é combativo, a maneira que ele fala e tudo bem, para muita gente exagerado, põe ali gritos de vez em quando e tal. E aí, quando essas pessoas que normalmente ficam nos seus canais de YouTube vão para o microfone, os jogadores olham para eles. Ali, claramente, tanto ele quanto o Abel sabiam de quem eles estavam falando, de quem veio a pergunta. Acho que o Facincani até poderia realmente ter devolvido, falar, eu estou aqui para fazer pergunta e não para responder, eu quero que você responda. Acho que pelo menos eu numa coletiva, normalmente eu faço isso, né? Essa é a minha postura, eu ganho para perguntar e não para... O problema é que o microfone não está mais com ele. Né? Tem isso também, agora tem isso mesmo. A gente é obrigado a passar para o assessor de imprensa de novo e muitas vezes não está conosco. Dito isso, eu repito, não gostei mesmo dessa parte da entrevista, eu achei que foi desnecessário e virou uma coisa dos dois ali com o Facincani, para mim ficou claríssimo isso, eles sabem quem é o cara, sabem como ele se porta no canal dele, e ali os dois deram risada, falaram alguma coisa entre eles, mas eu acho que de verdade não cabia. Mas esse, para mim, talvez é o menor dos problemas. Acho que o Palmeiras, de maneira geral, o jogo em si, claramente era para ter tomado um 2-0 no primeiro tempo, acho que 1-0 ficou bem baratinho, só que no segundo tempo, acho que o Palmeiras também fez para vencer o segundo tempo, entre aspas, né? Vencer o segundo tempo por 1-0. Por isso que eu acho que no final das contas, o 2-1 acabou sendo um resultado bem justo, né? O Chelsea merecia um 2-0 no primeiro, só que acho que o Palmeiras jogou para fazer esse 1-0 no segundo tempo. A falha do Everton, que para mim é uma falha, quem quiser discutir está tudo bem, mas eu acho uma falha. Eu acho que um goleiro de um clube grande de Série A do Campeonato Brasileiro, ele não precisa obrigatoriamente tomar aquele gol. O que eu quero dizer? Uma coisa é um desvio que você sai completamente do lance.
aquela bola que o cara chuta ou cabeceia, a bola desvia e te tira do lance. Aí você não tem o que fazer mesmo, não tem como voltar. Ali não é um desvio, ali resvala. Ali não tira o Everton do lance, o Everton segue no lance, a ponto dele ter reação, que foi a manchete que ele dá. Ele erra a manchete. Ele dá tempo, inclusive, dele tomar a atitude que é dar a manchete, que ele acaba errando. Então, para mim, claramente foi uma falha. E aí, meu amigo, faltando 8 minutos, quando a montanha está altíssima, você está subindo ela bem, que, aliás, o Palmeiras jogaria, para mim, melhor na prorrogação, ia se impor na prorrogação, fisicamente, aquela imposição do segundo tempo, certamente continuaria na prorrogação, tinha colocado o gás novo, e acho que o Palmeiras jogaria melhor. Era mais fácil, para mim, na prorrogação, saiu 2-1 para o Palmeiras, mais ou menos o que o Flamengo fez, né, virando o jogo tal, do que o 2-1 do Chelsea. E ali, quando falha o goleiro, você está subindo a montanha, tá uma dificuldade, tá chuva, tá nevando, tá frio, aí vai e sua bota escapou. Seu pé, torceu o pé. É mais ou menos aqui. Aí a montanha fala, agora não dá mais, cara. Agora eu não consigo. Eu estava tão legalzinho, eu estava subindo essa montanha, agora eu não tenho como. Perdi minha bota, meu pé enroscou. É um pouco isso, né? Quando o goleiro falha, faltando 8 minutos, acabou. E aí não teve mais poder de reação. Então, acho que foi uma vitória, na verdade, do Chelsea justa. Teve gente criticando a escalação do Palmeiras. Eu disse aqui que eu faria completamente diferente, eu teria entrado com 3 volantes ou 3 zagueiros para proteger Vanderlan, Bruno Fux e Mikael. Ele não entrou assim. E por que eu não acho que no fim da história a escalação dele não é boa? O primeiro tempo foi ruim. É verdade. Aliás, lembrei do Arnaldo, né, que sempre lembra que o Abel faz... o time dele, normalmente, o primeiro tempo está sendo muito ruim e o segundo melhora, ou o segundo jogo do mata-mata melhora. Só que o time melhorou com os mesmos jogadores. Então, isso mostra para mim que o problema não eram os jogadores do primeiro tempo. Foi uma postura errada, não os 11 que entraram. Porque senão esses 11 não teriam voltado para o segundo tempo daquela maneira. Se ele foi na bronca, se foi na explicação, se ele melhorou taticamente, eu não sei o que ele fez no vestiário. O que eu acho que aconteceu foi uma postura. Foi um Palmeiras mais agressivo, marcando mais em cima, tirando o Chelsea da zona de conforto. Aquele Palmeiras frouxo, preguiçoso do primeiro, deixou um time europeu fazer o que quer, tocar. O primeiro gol é prova disso. O cara entra do jeito que ele quer, tal, e vai tirando todo mundo da frente, vai saindo todo mundo da frente. Então, o primeiro gol representa um pouco esse Palmeiras um tanto quanto frouxo aí, pelo menos na marcação, na pegada, na disposição. No segundo, quando com esses mesmos jogadores faz isso, você tira o Chelsea da zona de conforto, empata o jogo e, para mim, ficou mais perto aí do segundo gol do que o primeiro. É uma eliminação dura, porque, como eu disse, se o torcedor olha e fala, se o Fluminense chegou, eu também tinha condição de chegar. Ponto. Para mim, esse é o sentimento que eu acho que fica para o torcedor do Palmeiras, ainda mais com todo investimento e tudo mais. Mas não foi, de maneira geral, para finalizar uma boa Copa do Mundo do Palmeiras. Eu acho que deixou a desejar. Na sexta-feira a gente fez só remoto, não estava aqui no estúdio. Eu ponderei algumas coisas, né? Felipe Anderson joga o primeiro titular, é abduzido por uma nave espacial e não volta, como se ele nem fizesse mais parte do elenco depois. O Paulinho, você tem um cara que joga muito, custou quase 20 milhões de euros, você tinha para 30 minutos. Então, tinha algumas situações ali que claramente o Palmeiras não conseguiu conduzir ao longo da competição, mas a eliminação para o torcedor é muito dura quando ele vê o Fluminense com a possibilidade... Está aberta. Se o Chelsea, para mim, ficou claro que é acessível. Alguém vai ficar muito espantado se o Fluminense despachar o Chelsea? Não. E aí, numa final, meu amigo, um jogo só, você pega aqueles dias de Cássio iluminado, Rogério Ceni iluminado, você vai e ganha do europeu, como o Botafogo, por exemplo, ganhou do PSG, marcando bem e tal. Então, acho que fica esse sentimento de frustração para o Palmeirense de maneira geral, mas aí o Massini vai trazer um pouco mais esse sentimento aí agora.